A palavra fascismo vem do termo fascium, que significa literalmente feixe. Na Roma Antiga, os magistrados romanos, e também quando acontecia alguma procissão, eles usavam um termo, o fascio, ou seja, um machado cercado por um feixe de varas, formando um feixe. Esse símbolo significava a autoridade e unidade do Estado. No século XIX, os revolucionários da Itália, socialistas italianos, reapropriam este símbolo e reutilizam este símbolo para significar a solidariedade, a autoridade dos militantes socialistas. A Marianne da Revolução Francesa era constantemente retratada portando um feixe, um fascio. Em 1893 a 1894, na revolta camponesa da Sicília, é usado o símbolo do fascio e dado o nome ao movimento, à revolta camponesa, de Fasces Siciliani. Até 1914, os socialistas em geral, os revolucionários italianos, usavam constantemente o símbolo do fascio, do fascismo. Mas em 1914 vai ter uma ruptura com tudo isso. Existe um cidadão chamado Benito Mussolini. Ele era editor-chefe do jornal Avante e ele era uma figura de destaque do Partido Socialista. Daí ele passa a defender uma causa nacionalista, acrescentar esta ideologia nacionalista. Então, um grupo de nacionalistas começam a se aproximar de Benito Mussolini. Em 1914, ele cria a Liga Revolucionária da Ação Intervencionista. E nesta liga é retratado o símbolo do fascismo. Também Mussolini vai usar o termo fascismo para se referenciar aos soldados sindicalistas no pós-guerra, Primeira Guerra Mundial. Benito Mussolini acaba sendo expulso do Partido Socialista justamente por defender o nacionalismo e defender a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial. Mas, oficialmente, o fascismo é instituído no dia 23 de março de 1919, quando sindicalistas, repórteres, remanescentes do Partido Socialista, mais ou menos sem curiosos, se reúnem em Milão e ali é formado o fascismo. O fascismo se consolida então como um partido nacional socialismo. Por quê? Nacional, porque defendia que a Itália deveria expandir seu território para as regiões dos Balcãs e a parte geográfica ali do Mediterrâneo. Então havia um elemento nacionalista no fascismo. E socialista, porque as pautas eram pautas socialistas. Sufrágio universal, voto feminino, jornada de trabalho de 8 horas, taxação das altas fortunas, confisco dos bens da igreja. Então são pautas, é uma nova constituição para a Itália. Tudo isso fez parte do conjunto de pautas aí do partido fascismo liderado por Benito Mussolini. Segundo o historiador Paul Johnson, no livro Tempos Modernos, ele diz que Lenin apoiou o Mussolini na Itália. O cenário político da Itália de 1914 estava dividido entre sindicalistas e marxistas ortodoxos. Os sindicalistas defendiam que o uso da força, da vontade e de militantes profissionais para acelerar o processo revolucionário e assim tornar o capitalismo obsoleto. Entretanto, os marxistas ortodoxos defendiam que a revolução deveria ser gradual, paulatina, com as reformas pontuais, até o momento dos proletários se unirem, destituírem a burguesia e assim tornar o capitalismo obsoleto. Benito Mussolini acreditava que
a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial faria com que esse processo fosse acelerado. Segundo o historiador Paul Johnson, no livro Tempos Modernos, ele vai relatar que Lenin, lá no contexto russo, defendia estratégias revolucionárias semelhantes aos sindicalistas e Mussolini na Itália. Mussolini também conta com o apoio dos jovens futuristas, jovens escritores, artistas, que defendiam uma sociedade com valores da velocidade, da violência, valores libertários. Estes jovens defendiam os manifestos futuristas de Filippo Tommaso Marinetti. Para estes jovens, a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial era uma grande aventura. Então, para a ala revolucionária sindicalista, a Itália precisava passar pelo segundo ressurgimento. Ou seja, para alcançar um Estado forte com líderes enérgicos e uma sociedade unida, somente por meio de uma revolução radical. Pois bem, nesta breve aula, procurei contar para vocês um pouquinho das origens do fascismo, mesmo o fascismo sendo um fenômeno muito complexo. Busquei comentar desde o nacionalismo, o romantismo e o desenvolvimento do Partido Socialista na Itália para buscar compreender as raízes ou as possíveis raízes do movimento fascista. Mais sobre o fascismo ficará para um próximo episódio. Fique ligado. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.